Vamos lá, esse vídeo ele tem como característica a dosimetria de pena. A dosimetria de pena ela é definida no artigo 68 do Código Penal e o artigo 68 do Código Penal dispõe que, vou ler para vocês, a pena base será fixada atendendo ao critério do artigo 59 do Código Penal. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, causas de aumento ou diminuição de pena. Então, no artigo 68 do Código Penal, ele determina o sistema trifásico de dosimetria da pena. E nesse sistema trifásico de dosimetria da pena, ele coloca como primeira fase as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase serão analisadas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de aumento e diminuição de pena. As circunstâncias judiciais que estão previstas no 59, elas passam a analisar culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e, por fim, o comportamento da vítima. A culpabilidade ela visa atender ou analisar o grau de reprovação da sua conduta. Quanto mais reprovável a sua conduta, quanto mais culpável a sua conduta, maior será a sua pena, fixada a sua dosimetria de pena. A conduta social ela tem como finalidade a análise do comportamento do agente perante a sociedade, o próprio nome está dizendo, como é que ele se comporta perante a sociedade. A personalidade do agente, ela segundo o Supremo Tribunal Federal, ele passa por tem que ser uma análise pericial, e aí, consequentemente, você precisa passar por um perito para verificar se o agente tem como característica pessoal interna, como ser uma pessoa voltada para o cometimento do crime. Ele se distingue da conduta social, que a conduta social é uma análise do agente perante a sociedade. Já na personalidade, é a própria característica, a essência do ser humano em si, se ele realmente é voltado para cometimento de crime ou não. Vejamos um exemplo, o serial killer. Né? Ele pode ter uma conduta social idônea perante toda a sociedade, mas ele, como ser humano, como pessoa, ele é uma pessoa voltada para o cometimento do crime, tem uma personalidade ruim. Por isso que o STF entende como sendo necessária uma análise de uma pericial para que isso possa ser verificado e sopesado pelo juiz ao analisar a dosimetria de pena. Os motivos e consequências do crime, o próprio nome está dizendo, são as consequências que decorrem da conduta criminosa, os motivos que levaram a isso e as consequências. Entretanto, esses motivos, circunstâncias e consequências do crime não podem estar relacionados à própria essência da conduta criminosa. Então, por exemplo, num crime de homicídio, o resultado do crime de homicídio é a morte. Então, eu não posso aumentar a pena da pessoa como consequência do crime, a morte, porque isso faz parte da essência do crime. Um outro exemplo, relacionados a motivos, eu não posso, se a pessoa matou uma outra porque ela usa óculos, por exemplo, que seria um motivo insignificante, um motivo fútil, eu não posso, na dosimetria de pena, aumentar a pena da pessoa pelo motivo do crime. Estou por utilizar óculos porque essa utilização de óculos é uma característica, ela faz parte já da conduta criminosa. Ela já faz parte de uma configuração do crime, porque o crime deixa de ser simples, do 121, caput, passando para crime qualificado, de homicídio qualificado, parágrafo 2º, onde a qualificadora seria o próprio motivo fútil. Então, nesse caso, como o crime foi qualificado por motivo fútil, eu não posso, na dosimetria da pena, analisar esse motivo fútil da mesma forma para aumentar a pena do cara, até por violação do princípio ne bis in idem. Ou seja, ninguém pode ser processado pelo mesmo fato duas vezes, sendo esse
esse princípio previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos, no Pacto São José da Costa Rica. Esse é o artigo 8º. O comportamento da vítima também é analisado, e nesse aspecto o comportamento da vítima ele é analisado tanto para beneficiar ou para prejudicar um somatório de pena. Em que sentido? Se a vítima, de certa forma, ela faz com que o crime seja praticado, ou que ela não se abala diante do crime, o juiz não vai aumentar a pena. Vou imaginar uma vítima que, mesmo tendo apanhado de uma outra pessoa, continua não tendo medo dessa pessoa, continua conversando, batendo papo, ou até não conversando, mas que não ficou amedrontada em relação a isso. Mas isso pode servir como um aumento de pena em sentido contrário, quando a pessoa passou a ter algum pânico, quando a pessoa passou a não conseguir mais conviver ou ter consequências psicológicas em relação à conduta criminosa praticada. E aí o juiz, naquele primeiro exemplo, ele pode não aumentar a pena, porque a vítima em si, de certa forma, ela não trouxe ou não foi inserido nela situações que possam desabonar ou que possam trazer uma gravidade maior ainda para a dosimetria da pena. Em contrapartida, no segundo exemplo, onde a pessoa cria uma síndrome do pânico, ela pode ser analisada como uma causa que possa aumentar a pena na circunstância judicial, na dosimetria de pena. E os antecedentes são todas aquelas condutas praticadas pelo agente que podem servir como aumento da pena. O que é importante nesses antecedentes é fazer uma distinção com reincidência do artigo 63 do Código, bem como a apresentação da súmula 444 do STJ. Apesar da reincidência ser uma característica de antecedentes, já que o agente tem uma conduta criminosa praticada atrás, passada, anterior, antecedente, já que eu tenho essa reincidência, ela poderia ser uma antecedência, mas caso eu faça uma análise daquela situação fática como reincidente, essa situação fática ela não pode ser analisada dentro do antecedentes, porque a reincidência considera-se reincidente, segundo o artigo 63, aquela conduta criminosa que foi praticada após um trânsito em julgado. Então, naquela conduta que eu cometi após o trânsito em julgado, eu vou ser considerado como reincidente. E a súmula 444 do STJ, ela fala que eu não posso considerar, para fins de antecedentes e análise de uma circunstância judicial que seja desabonadora e, por consequencialmente, a pena aplicada pelo agente, não posso levar em consideração os inquéritos policiais e processos em andamento. E isso tudo para preservação do princípio do estado de inocência, onde não se considera culpado até o trânsito julgado. E segundo o STF, pela decisão agora no final de 2019, eu só teria a capacidade de considerar alguém culpado após o trânsito julgado do processo, um trânsito julgado fático e um trânsito julgado de direito, ou seja, passando por todas as instâncias, na primeira, nos tribunais ou tribunais regionais federais e no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e no Supremo Tribunal Federal, no STF. Então, com base apenas nisso, aí, alguma conduta posterior a isso seria considerada como reincidente. Então, antecedentes são todas aquelas condutas criminosas praticadas pelo agente, nas quais já transitou em julgado,
e, consequentemente, não foram praticadas posterior ao transjulgado. Caso seja praticada posterior ao transjulgado, ela se torna considerada como reincidente. Na segunda fase da dosimetria da pena, você tem as circunstâncias atenuantes e agravantes. Essas circunstâncias são caracterizadas pelo artigo 61, 62, 65, 66 do Código. Elas são expressamente previstas no Código e as agravantes estão nos artigos 61, 62 do Código e as atenuantes estão nos artigos 65 e 66 do Código. Elas são circunstâncias, como eu disse, expressas, previstas dentro da legislação. Então você vai ter que fazer uma análise da conduta criminosa e após a análise dessa conduta criminosa você consegue, identificando elas, se elas estiverem previstas dentro dessa norma, dessas circunstâncias atenuantes e agravantes, elas acabam se inserindo na segunda fase da dosimetria de pena. E por fim, a terceira fase da dosimetria de pena, ela encontra as causas de aumento e diminuição de pena. Essas causas de aumento e diminuição de penas, elas são caracterizadas como as frações existentes dentro do Código. Elas podem estar previstas tanto dentro da parte geral quanto da parte especial do Código. Parte geral compreendida do artigo 1 ao 120, especial do 121 e seguintes, bem como nas legislações extravagantes. Elas são definidas, como eu disse, como frações. Então, tudo que tiver dentro do Código que venha dizendo aumento a pena em 1/3, aumenta a pena em metade, diminua a pena 2/3, diminui 2/5, está em fração, consequentemente, são causas de aumento e diminuição de pena aplicadas na terceira fase da dosimetria de pena.